Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje eu quero falar sobre libertação, princípios e práticas bíblicas. Quando a gente pensa no Evangelho, o Evangelho é o Evangelho que liberta. Então, o Ministério de Libertação, ele é a expressão prática do reino de Deus em ação. O Ministério de Libertação é algo essencial nos dias de hoje. Não só nos dias de hoje, porque se você olha para a Bíblia, você vê Jesus libertando, você vê Jesus exercendo esse ministério. Então, sempre que Jesus expulsava demônios, ou Jesus curava oprimidos, ou restaurava os marginalizados, o que Jesus estava demonstrando? Ele estava demonstrando o domínio de Deus. É o reino de Deus invadindo a terra. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Então, a libertação, ela é muito mais do que um ato sobrenatural. A libertação, ela é uma revelação da graça e da autoridade de Cristo sobre todo o poder do mal. Então, ele não é um espetáculo. Libertação não é um espetáculo. A gente teve muita influência de igrejas neopentecostais, sabe, usando a libertação para gerar aquele espetáculo. Isso chama atenção, às vezes até atrai as pessoas para a igreja, mas isso não é o propósito da libertação. Não é um espetáculo. A libertação, ela é uma prova viva que o reino de Deus chegou. Então, no livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: o ministério de libertação é o coração compassivo de Deus em movimento. Jesus não libertava para provar poder, mas para restaurar pessoas. Onde há compaixão, o inferno perde o domínio. A libertação, então, ela é a expressão do reino de Deus. A libertação é a expressão do reino de Deus. Mateus 12, 28. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, a libertação, ela é o sinal visível do governo invisível de Cristo. A libertação, ela demonstra que o reino de Deus não é apenas uma ideia teológica. Não é apenas uma ideia teológica, mas ela é uma realidade presente. Ou seja, o governo de Deus está invadindo a terra. Então, cada ato de libertação é uma proclamação espiritual. Jesus é rei. Jesus é rei. Martinho Lutero vai dizer assim: o evangelho é o grito da liberdade. Onde Cristo reina, o diabo foge. Então, o poder de Deus, ele não se manifesta para impressionar. Ele se manifesta para libertar. A autoridade espiritual é a continuidade da obra de Cristo na igreja. Então, a mesma autoridade que Jesus exerceu, agora, ela é delegada à igreja, ela é delegada ao corpo. No livro Uma Nação de Profetas, a libertação é o selo do reino. Não há reino de Deus sem libertação, porque o governo de Cristo sempre traz liberdade onde havia cativeiro. Então, libertar é revelar o domínio de Cristo sobre tudo o que oprime a alma humana. Então, Jesus, ele libertou, e ele fez isso com autoridade, ele fez isso com compaixão. Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, Jesus nunca tratou a libertação como espetáculo. Mas Jesus tratou a libertação como um ato de misericórdia. Então ele libertava, sim, libertava como? Com autoridade. Mas ele fazia isso também com ternura. Então a autoridade dele, de Jesus, não era teatral, ela era espiritual. Ela não nascia do grito, ela nascia da unção. John Stott vai dizer assim: a autoridade de Jesus nunca humilhava, ela sempre restaurava. A sua compaixão era a força que sustentava o poder. Olha o que eu escrevo no livro Uma Nação de Profetas. Jesus não libertava pessoas para que o seguissem. Jesus libertava porque as amava. A autoridade sem compaixão é abuso. A compaixão sem autoridade é impotência.
A libertação bíblica une as duas coisas. Une autoridade e une compaixão. Então, quando pensamos no ministério de libertação, nós precisamos entender, portanto, que ele deve refletir o caráter de Cristo. Cristo era firme contra o mal, mas ele era compassivo com o oprimido. Eu vejo as pessoas olhando para a libertação, às vezes, principalmente quem está nesse processo de libertação, elas ficam assim envergonhadas. E você vai ver que as pessoas que Jesus libertou, meu irmão, sabe? A gente vê assim, Jesus devolvendo a dignidade, a gente vê a alegria. Por isso que Lucas vai dizer no livro de Atos que Jesus andava por toda parte, curando os enfermos e libertando os oprimidos de Satanás. Então, quem liberta, e ele liberta sem amor, ele vai ferir. Quem ama sem autoridade não gera transformação. Então, o chamado de Deus para a libertação tem autoridade, mas tem amor. Deus não nos chamou para fazer um espetáculo. Deus não nos deu autoridade, Deus não nos deu poder para isso. Deus nos deu poder para amar pessoas, e porque nós amamos, nós vamos ministrar libertação. Uma experiência tão linda. Eu já tive tantas experiências de libertação, mas ali no Paquistão, estando naquele país, e ver as pessoas sendo libertas, e foi muito interessante, porque a primeira manifestação veio no momento que eu estava ensinando para eles sobre o Espírito Santo. E uma mulher fica possessa, e nós vamos orar, e a notícia se espalhou. E aí eu vi pais trazendo filhos possessos, e eles olhavam para a gente assim, com um olhar de esperança. Eu não entendia o idioma deles, eles falam urdu, mas era nítido que eles colocavam uma esperança. Então, o nosso coração, ele era tomado de um amor tão grande, sabe? O desejo de vê-los libertos, a autoridade, porque a gente queria ver aqueles demônios longe, aquelas famílias restauradas. Eu lembro de uma mãe e um pai que trouxe um jovem, e eles relataram que há 6 meses ele não falava. Satanás, os demônios estavam segurando a língua dele, não saía uma palavra. E quando aquele jovem foi liberto, você tinha que ver a alegria dos pais. E no dia seguinte, os pais vieram. E lá eles gostam de honrar, então eles fizeram um colar de flores. E eles queriam me entregar esse colar, porque havia uma gratidão tão grande. Quando a gente tem essa experiência, a gente vê claro o ministério de Jesus. Tão claro, tão claro. Então, a libertação bíblica, ela vai restaurar a dignidade humana. Marcos capítulo 5, verso 15, viram o endemoniado. Aí o verso 15 termina, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aqui está falando do gadareno, aquele homem que andava nu num cemitério. As pessoas, às vezes, para segurá-lo, o amarravam, mas nenhuma corrente podia prendê-lo. Mas quando Jesus o libertou, como que as pessoas viram ele? Não viam como antes. Agora viram ele assentado, vestido e em perfeito juízo. Então a libertação não termina quando o demônio sai. A libertação não termina quando o demônio sai. A libertação termina quando a imagem de Deus é restaurada. Então o gadareno, liberto, ele não foi apenas curado. Ele recuperou sua identidade. Ele recuperou a sua sanidade. E ele recuperou o seu propósito. Herman Bavinck ensina assim, a redenção em Cristo é restaurada integral. Não, vou ler de novo, ficou errado. A redenção em Cristo é restauração integral da humanidade. A redenção de Cristo, olha o que Herman Bavinck está ensinando, não é só salvação da sua alma, mas é a restauração integral da humanidade. Deus não apenas salva a alma, mas ele restitui o homem ao seu verdadeiro ser. No livro Uma Nação de Profetas eu escrevo assim, libertar é devolver dignidade. A libertação bíblica não busca ruído, busca recomeço. Quando a alma é curada, o corpo se ergue e o homem volta a ser a imagem do Criador. Então, portanto, a libertação genuína, ela é pastoral, ela não é performática. O foco não está em confrontar o inferno, mas em restaurar o homem para Deus. Então, o equilíbrio, ele é vital. É poder sem espetáculo. Poder com amor e sem medo. Sem medo, sem medo.
2 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, o ministério de libertação, ele requer equilíbrio espiritual. Gente, isso aqui é muito importante. Porque muitos se desviam e vão para os extremos. Ou eles vão reduzir tudo a fenômenos psicológicos, negando o poder espiritual, ou eles vão transformar a libertação em espetáculo. E aí eles perdem a referência da santidade de Deus. Então, nem tudo é demônio, mas nem tudo também é natural. Ter esse equilíbrio é fundamental. João Calvino adverte: toda vez que o homem tenta exibir o poder de Deus sem a prudência da palavra, ele profana o sagrado. Então, no livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: o equilíbrio é o caminho estreito do ministério espiritual. O poder sem discernimento gera abuso. O amor sem autoridade gera fraqueza. Jesus libertava com poder, mas também com serenidade. Então, a verdadeira autoridade é silenciosa. Ela flui da comunhão e não da performance. A libertação, ela deve refletir o caráter do reino de Deus. Então, onde há poder com compaixão e autoridade com humildade. Então, a libertação, ela transmite o caráter do reino de Deus. E o reino de Deus não é lugar de espetáculo. O reino de Deus é lugar de amor. E qual é o verdadeiro sinal da libertação? É a transformação, é a mudança. E a mudança em todas as áreas. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a libertação genuína não é medida pela manifestação, mas pela mudança de vida. Então, demônios podem sair em segundos, mas a santificação, ela é um processo contínuo de transformação pelo Espírito. John Owen vai dizer assim: a maior libertação é ser liberto do poder do pecado e viver sob o governo da graça de Deus. Então, nós precisamos entender isso. A libertação, ela não é o fim, mas ela é o começo de uma grande restauração. Então, o Espírito Santo, ele não só expulsa o mal, ele não só limpa a casa, mas ele vai habitar nessa casa e ele vai renovar o interior do homem. Então, agora começa um processo de transformação e mudança. E qual é o projeto? Qual é o objetivo? O objetivo final, a libertação. O objetivo final é a formação de discípulos livres, santos e produtivos para o reino de Deus. Então, libertar é amar até que o cativo volte a ser livre. Então, o ministério de libertação é a continuação da missão de Jesus na igreja. Então, libertar é amar o suficiente para enfrentar o inferno em favor de alguém. Então, a libertação ela é uma demonstração do reino em poder, de equilíbrio, paixão. Olha o que eu escrevi no livro Uma Nação de Profetas. A libertação não é uma guerra contra demônios, é uma reconciliação de filhos. Quando libertamos alguém, estamos ajudando o Pai a recuperar o que sempre foi seu. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando falamos de guerra espiritual, nós guerreamos para quê? Para ver as pessoas livres. Então, a guerra espiritual tem esse propósito, libertar pessoas. E libertação é trazer o reino de Deus em ação. Então, eu quero abençoar a sua vida. Mais uma aula. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos. E aí eu quero estar com você numa aula muito importante. Eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus e do testemunho. Então, hoje falamos sobre a libertação. Libertação é o quê? É o reino de Deus em ação. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos. E aí eu vou falar sobre o poder do sangue de Jesus e do testemunho. Quero abençoar a sua vida. Vamos juntos, porque está sendo muito interessante, muito bom estar com você aqui nessas aulas. Deus te abençoe.